Oi, oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Gabriela Savalai Figueiredo, artista visual, escritora e também professora de arte, e esse é o canal GSF Arte. No vídeo de hoje, então, eu vim passar para vocês a terceira etapa na preparação da tela para pintura, que é a parte da queima da tela. Esse vídeo faz parte do meu projeto Morro Grande na Rota Tropeira do Sul do Brasil, que foi contemplado pelo edital de arte e cultura aqui do município de Morro Grande, através da Lei Paulo Gustavo. Então, ele é promovido tanto pela Secretaria da Cultura aqui do município de Morro Grande, quanto também pelo Ministério da Cultura Federal, do Brasil. Bom, primeiro, se você não sabe o que é a queima da tela, ela se trata de uma camada semi-transparente de tinta marrom, numa tonalidade marrom, ok? Não há uma tonalidade específica para isso, mas eu tenho uma que eu gosto muito e que eu vou passar para vocês daqui a pouquinho. A segunda coisa que eu gostaria de falar com vocês é o porquê de queimar uma tela, ok? Então, o primeiro ponto que eu posso destacar aqui para vocês, e um bem legal, é que a tela queimada, ela evita aquele estranhamento da tela em branco que geralmente o artista tem, que meio que gera tipo um bloqueio criativo no artista, olhar para uma tela totalmente em branco. Queimar a tela já distancia essa questão de tudo estar em branco e eu não ter ideia e eu não saber por onde começar, porque você já deu, teoricamente, o primeiro passo que já vimos até então, que não é bem o primeiro passo. Mas caso você pinte à la prima, e não goste de fazer rascunhos, esse vai ser o segundo passo, da preparação da tela e o primeiro passo efetivo, de pintura, de fato. Então, ele retira esse estranhamento da tela em branco. A segunda coisa, que também é uma coisa muito importante na parte da pintura em si, é que a queima, ela facilita a visualização real das cores que você está utilizando na tela. Porque o fundo branco, ele tira um pouco da nossa percepção real das cores. Então a tela, ela faz com que a gente veja se uma cor ela está de fato escura ou clara, se ela está de fato vibrante ou então mais neutra. Essa é a segunda importância da queima numa tela, saber a real intensidade e tonalidade das cores. E o terceiro ponto, para caso você utilize uma pintura à la prima também, mas que não seja com uma camada grossa de tinta, ela vai dar sim um fundo de cor na tinta que você está utilizando. Se a tinta que você usa, se a camada que você usa, ela é um pouco transparente, eu não diria nem semi-transparente, só um pouco transparente, esse fundo marrom, ele vai dar uma nuance nas cores que você está utilizando por cima. Essa tonalidade marrom, ela tende a trazer um ar mais clássico, ok? Então, talvez, se esse seja o estilo que você esteja procurando, é mais um ponto aí para estar queimando a sua tela. Mas então, dito tudo isso, vamos para o passo a passo, ensinar como que a gente queima de fato uma tela. Certo, então, para queimar a tela, os materiais que a gente vai usar é uma bandejinha de isopor, ok? Pode ser uma que veio com algum alimento, aí na sua casa você lave bem e guarde. Eu tenho algumas, inclusive, de quando eu compro brócolis e couve-flor também, elas são um pouco menores, mas também dão para usar. A tinta acrílica, na cor sombra queimada. A tinta acrílica ela é bom porque ela seca mais rápido. Se você quiser queimar com tinta a óleo, você também pode queimar, só porque a secagem acaba sendo mais rápida. E a tinta acrílica, ela também, a precificação dela é mais em conta. Então é uma técnica mais barata para poder fazer a queima da tela. No caso da tinta acrílica, a gente também vai usar água. Se for a tinta a óleo, você vai usar solvente puro. E por último, um pincel desses maiores mesmo que você consegue encontrar numa loja de material de construção. A mistura não tem uma quantidade, uma proporção exata, porque varia do tamanho para a tela, sabe? Então, o que a gente faz é colocar um pouco da tinta, que acha que vai ser o suficiente, ok? Para passar em toda a tela. E a água a gente vai adicionando até ficar uma tinta mais líquida. Ela não pode ficar muito grossa, porque senão vai tapar todo o traço da nossa peça. Ela fica como uma água suja,
tipo uma aquarela, sabe? Não fica nem muito forte a cor, mas também não fica muito transparente. Em seguida a gente vai pegar a nossa tela e agora então é só ir passando na tela, ok? Molha um pouco o pincel aqui nessa aguinha e vai passando. Passa sempre para o mesmo lado. Evite ficar fazendo para um lado e para o outro, para manter o fundo mais organizado. Se ficar assim com essas marcas que ficou muita água, você volta e passa o pincel de novo. Mas evite ficar passando muitas vezes no mesmo lugar, porque senão vai começar a ficar a tinta um pouco mais forte. Então você terminou um lugar, já vai para o próximo. Espalhe bem para não ficar acúmulo de tinta e evitar manchas. Se você conseguir levar o pincel de um lado para o outro, fora a fora na tela, o acabamento fica mais bonito. E isso ajuda na pintura da tela depois com a tinta em si. Terminei então aqui de passar a queima, né, a tinta diluída. E agora é só esperar secar. A tinta acrílica, como eu disse, ela seca mais rápido, então quando ela estiver seca ao toque, você já pode vir pintando ela com a própria tinta a óleo. E se for a tinta a óleo, ela vai demorar um pouco mais para secar, né? Um pouco, quase bastante, a mais para secar. Então, eu dou preferência à tinta acrílica e é o que eu recomendo por conta dessa secagem. E, gente, uma coisa que é até importante falar agora, né, depois que a queima está feita, é que se vocês quiserem deixar um fundo mais claro ou então um fundo mais escuro, é só vocês mudarem a proporção ali de tinta e água. Então, se você quer que fique um pouco mais marrom, né, do que um marrom mais escuro, mais intenso, você adicione mais tinta e menos água. E do contrário também é válido. Se você quer que a cor fique mais clara e apareça um pouco mais do branco da tela realmente, você adicione mais água. Se você passou, né, a camada de queima e achou que depois que secou ela ficou muito clara, você pode vir com uma segunda camada de queima também sem problema algum. Ok, repetindo o mesmo processo com a tinta diluída também, você faz um teste e vê qual tonalidade você se agrada mais na hora da pintura. Mas então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse processo de queima que eu trouxe aqui pra vocês, ok? Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, ok? Se inscreva no canal para mais dicas de arte, desenho, pintura, os fundamentos básicos do desenho e também diversos outros âmbitos da arte, ok? Mas é isso então, um beijo e até o próximo vídeo.